pedir para que abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 9 somente. Estarei fazendo a leitura na Bíblia Nova Versão Transformadora. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Amém? É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, eterno e maravilhoso, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Já Te adoramos com os louvores, Pai. E agora, neste momento, Senhor, pedimos para que o Espírito Santo nos use como canal para entregar a Tua palavra, Senhor. Deus, agora iremos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Que cada um que estiver aqui, Senhor, possa estar recebendo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço, Senhor, sobre a minha vida, misericórdia, Pai. Porque sem Ti não somos nada. Estou aqui, Senhor, apenas para ser um vaso das Tuas mãos. Usa conforme o Teu querer, Pai. Venha tirar, Senhor, toda insegurança, todo medo, toda falha. Venha tirar todo o eu, Senhor. E que o Espírito Santo fale através de mim, fale através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. É com muito temor e tremor que eu ocupo este lugar e peço licença ao pastor, aos presbíteros, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E hoje o presbítero Abimael me mandou uma mensagem: daí tudo certo para entregar a palavra hoje? Eu falei: tudo certo, socorro, Deus. Né? Mas nós estamos aqui depois de um longo período, né? E nós queremos então falar um pouquinho da palavra do Senhor. E o tema da mensagem, da reflexão que nós escolhemos para esta noite é girando a chave espiritual. E como nós lemos, né, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, vou ler novamente: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Girar a chave. Girar a chave é uma ação de acesso muito comum, né? Nós giramos a chave todas as vezes, muitas vezes no nosso cotidiano. Nós giramos as chaves para quê? Abrir portas. Nós giramos chave para ligar carros. Nós giramos a chave para abrir um cadeado. Essa ação, ela é muito usada. O girar a chave é uma ação muito usada. Mas o girar a chave que nós queremos falar um pouquinho nesta noite, nessa reflexão, é a chave espiritual. E eu faço uma pergunta, igreja. Você já girou a sua chave espiritual? Ou a sua chave espiritual já foi girada? Já deu aquele clique? Já conseguiu acessar o outro lado? Normalmente, a chave da nossa vida espiritual, ela gira com o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, através de orações, leitura da palavra, quando nós estamos em busca de uma vida de fé, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus. Normalmente, quando nós vivemos essa vida, nós conseguimos e nós entendemos e nós
conquistamos essa girada de chave espiritual. Mas, para alguns, a chave espiritual, ela só gira quando perde um ente querido, quando se depara com uma doença terminal, quando tem um livramento de morte, ou quando chega no limite das suas forças. Mas tem uma boa notícia. Quando a chave espiritual gira e nós sentimos o clique, tudo muda na nossa vida. As perspectivas, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Nós perdemos o medo de morrer. Nós perdemos o medo de viver somente para Deus. Nós perdemos o medo de ficar com um pé aqui e o outro aqui. Nós perdemos o medo de entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo. Não é alguma coisa, é tudo. E quando nós sentimos esta mudança, as coisas deste mundo ficam em segundo, terceiro, quarto plano, porque entendemos que precisamos alcançar a salvação através da verdadeira sabedoria que vem do alto. Glória a Deus. E nós lemos um pouquinho sobre esse ensinamento da verdadeira sabedoria que vem do alto, Tiago capítulo 3, do verso 13 ao 18. Se você quiser acompanhar, Tiago capítulo 3, do verso 13 ao 18, diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males do tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Glória a Deus. Maravilhoso esse nosso Deus, que na sua palavra, neste manual, nós podemos seguir a sabedoria que vem do alto. E voltando aqui um pouquinho atrás, quando eu comentei que para alguns a chave espiritual gira quando perde um ente querido ou quando recebe um diagnóstico de uma doença terminal, aqui eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre o rei Ezequias, que a história dele está, uma das passagens bíblicas da história do rei Ezequias está no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18, mas eu quero falar um pouquinho do capítulo 20, o primeiro verso. Nesse primeiro verso, o profeta Isaías, amando do Senhor, foi falar com o rei Ezequias. No capítulo 20, o verso 1 diz: por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Imagine, o profeta Ezequias ali,
atuando como um dos melhores reis de Judá, servindo ao Senhor, o profeta Isaías chega para entregar essa mensagem. E ele virou-se para a parede e ele então clamou a Deus e apresentou para Deus que ele era uma pessoa que fazia a vontade do Senhor, que ele era um rei que tirou todos os altares, que derrubou e que sempre estava fazendo a vontade do Senhor. E ele colocou tudo para o Senhor, ele desabafou para o Senhor e chorou amargamente. E o Senhor ouviu. E antes mesmo que o profeta Isaías saísse da cidade, o Senhor mandou que ele voltasse para falar com o rei Ezequias. E aí é ali no versículo 5 que nós lemos: volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa do meu servo Davi. Glória a Deus. O Senhor acrescentou mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Mas ele soube aproveitar a igreja. O rei Ezequias soube aproveitar. Quando o profeta Isaías vem dar a primeira notícia, ele fala assim: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí ele vai na presença de Deus e ele pede, ele implora, e o Senhor acrescenta. Ele recebe mais 15 anos. Mas infelizmente, igreja, o rei Ezequias não entendeu. Não entendeu. Porque quando ele recebeu os mensageiros que vieram da Babilônia trazendo os presentes do rei, ele esqueceu que Deus tinha acrescentado, que quem acrescentou a vida dele foi Deus, quem curou ele foi Deus. E ele mostrou tudo. E ele se vangloriou, e ele mostrou todos os tesouros da casa do Senhor, ele mostrou todos os tesouros do templo, todos os tesouros do palácio. E esqueceu. Lá no capítulo 18, fala que ele começou a reinar com 25 anos. E o rei Ezequias reinou por 29 anos. Ele morreu muito novo, gente. Muito novo, jovenzinho. É a idade que eu vou completar essa semana. 54 anos. O rei Ezequias faleceu muito novo. Apesar do Senhor ainda ter acrescentado mais 15 anos na vida dele. E ele não entendeu essa oportunidade que o Senhor deu para ele. E esta semana, assistindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que alguns estudiosos até afirmam que o cativeiro babilônico foi gerado dentro do palácio de Ezequias. Porque quando ele abriu a porta para os mensageiros da Babilônia e mostrou tudo, né, o Senhor deixou que ele terminasse de viver bem como o melhor rei, mas depois o filho dele foi o pior rei de Judá. Fechando esse parêntese, trazendo para os nossos dias, se nós soubéssemos quanto tempo de vida nós tenhamos ainda, ou teríamos ainda, eu particularmente, né, falando eu, Osana, eu iria tentar fazer o meu melhor em tudo. Não que hoje a gente já não faz, né? Mas a gente erra, a gente peca, né? Mas se eu recebesse uma palavra, um diagnóstico, ou até mesmo a palavra do Senhor, ó, põe a tua casa em ordem, porque você daqui tantos dias vai falecer. Não sei vocês,
mas eu particularmente, né, Moacir? Eu tentaria fazer tudo certo, tudo corretamente. Mas o fato é que bilhões de pessoas não recebem um diagnóstico de tempo de vida. Não temos estimativa. Nós podemos partir a qualquer momento. Nós não sabemos o dia de amanhã. O futuro pertence a Deus. Por isso que eu falei que quando a chave espiritual vira, jovens, tudo na nossa vida muda. Tudo. A gente passa a dar importância para a salvação. E aqui, quando nós não sabemos o dia de amanhã, o futuro pertence a Deus. Vou abrir um outro parêntese aqui para comentar o seguinte: nós passamos a maior parte do nosso tempo pensando no futuro, preocupados com o futuro, na realidade, né? Passamos a maior parte dos nossos dias preocupados com o futuro e pensando no que poderíamos ter feito de diferente no passado. E nem percebemos que os milagres e as bênçãos estão acontecendo aqui e agora, no presente, todos os dias. Nós vivemos num mundo de ansiedade, num mundo de tantos diagnósticos aí, de tantas coisas, que a gente fica tão preocupado com o futuro. O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? O que ele vai ser? O que vai acontecer com a minha mãe? O que vai acontecer com o meu pai? Qual carreira que eu vou estar? Onde eu vou estar? Vou estar casado? Vou estar casada? Já vou ter filhos? Ou então, nossa, se eu tivesse feito isso lá no passado, hoje seria diferente. O meu futuro poderia ser diferente. Nossa, se eu tivesse estudado aquele curso lá, poderia hoje estar numa profissão. Infelizmente, nós somos seres humanos falhos e fracos, dependentes da misericórdia do Senhor. Eu já vivi isso. E o Senhor me curou dessa ansiedade. O problema estava, com perdão da palavra, lá na Bahia, lá não sei aonde, eu já estava sofrendo por antecipação. E quando a gente vive assim, igreja, quando a gente vive assim, a gente não presta atenção no que o Senhor tem dado para nós hoje. As bênçãos que o Senhor tem permitido nós vivermos hoje. Muitas vezes estamos esperando aí milagres enormes. Para quê? Se o maior milagre é você estar aqui, com a sua família. Se o maior milagre é você ter saúde. Se o maior milagre é você ter condições de o alimento na sua casa, o celeiro da sua casa estar abastecido. Se o maior milagre é você ter as roupas para vestir. Que milagre você recebeu essa semana? Nenhum. Claro que recebeu. Nós recebemos milagres a todo instante. As bênçãos do Senhor é sobre nós a todos os dias, a cada instante, a cada minuto. Ontem o pastor falou aqui que o irmão Lorival, acho que foi na terça-feira, ele passou por um cateterismo. Igreja, isso é um milagre. Ele vai precisar passar por um outro procedimento? Sim. Mas o fato dele ter passado lá pelo cateterismo é um milagre do Senhor. Quantos e quantas bênçãos e milagres nós recebemos por dia, mas não prestamos atenção porque a gente está pensando no futuro. Ou recordando o passado. Temos que viver todos os dias como se fosse o último, em Cristo e para Cristo. É fácil? Não.
pois nós já nascemos no pecado. Precisamos entender, igreja, que nós estamos aqui de passagem, que nós somos peregrinos nessa terra. Quando a chave espiritual gira, como eu disse anteriormente, todas as coisas deste mundo ficam para depois. Todas as coisas deste mundo ficam em segundo plano, terceiro plano. E a carreira que se torna mais importante para nós é a carreira espiritual, é a nossa salvação. Quando a gente entende esse girar da chave espiritual, quando a gente entende isso, o que se torna mais importante para nós é a busca da nossa salvação, porque aqui nós só estamos de passagem. Tudo que está aqui vai ficar, igreja. O nosso carro bom, a nossa casa boa, a nossa carreira profissional. Porque nós temos que buscar e se tornar pessoas. Nós temos que nos tornar pessoas maravilhosas. Nós devemos se tornar a melhor pessoa do mundo, vivendo para ser. Nós temos que tornar a melhor pessoa do mundo, vivendo para ser. Ser a melhor pessoa para Deus. Ser a melhor pessoa para os nossos familiares. Obrigada. Ser a melhor pessoa da igreja, da comunidade. Nós precisamos então nos tornar a melhor pessoa do mundo, mas para ser. Não devemos viver somente para ter as melhores coisas do mundo. Quantas vezes, nós queremos alcançar algo, o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Nos dedicamos tanto a ter as melhores coisas que esquecemos de ser aquilo que Deus tem pedido para nós. Eu não estou aqui querendo dizer, igreja, que nós não podemos ter, muito pelo contrário. Nós precisamos desfrutar do melhor desta terra, sim. Nós devemos e podemos. O que nós não podemos é viver o tempo todo para adquirir coisas. Como nós devemos viver? Nós devemos viver todos os dias o verdadeiro evangelho que é... Quem é o verdadeiro evangelho? Cristo Jesus. E ontem aqui o pastor Marcos, na sua palavra, ele fez a seguinte pergunta: o que é importante para você, cristão? E ele citou a importância da volta de Jesus. Ele citou que Jesus virá e nos levará. E eu acrescento mais uma questão aqui, pastor. O que é importante para nós cristãos é viver o verdadeiro evangelho até que Jesus venha. Nós precisamos, igreja, viver esse verdadeiro evangelho, não só de faz de contas. Eu mesmo reconheço quantas vezes eu adentrei a este templo vazia, pensando, preocupada em outras coisas, e não vivi o que Deus, os cultos que Deus tem aqui para nos abençoar. Eu não entreguei o verdadeiro culto a Deus, eu não fiz a verdadeira adoração. Mas eu digo para vocês, igreja, eu tenho certeza, a minha chave espiritual não tinha virado ainda.
Mas no dia 4 de janeiro de 2020, eu sentada ali, mais ou menos onde o William está, é como se o Espírito Santo viesse e apertasse um botão em mim. E eu senti do fio de cabelo da minha cabeça até o dedão do pé uma unção tão grande. Pastor Adailto Simão de Souza estava aqui pregando na posse do pastor Eduardo e da diaconisa Rosana. Naquele dia eu senti a presença do Senhor de uma forma tão maravilhosa que o Senhor mudou a minha vida. Eu senti, igreja, que nesse dia foi o girar de chave espiritual da minha vida. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para sermos imortais. Mas quando Adão e Eva pecaram, nos tornamos mortais. Mas o plano de Deus, desde a fundação do mundo, é vida eterna para todos os seus filhos, para todos que receberem Jesus como o único e verdadeiro Salvador, para todos que viverem realmente o verdadeiro Evangelho. E nós temos a chance todos os dias de fazer e viver o certo para alcançar a vida eterna. E essa, igreja, deve ser a nossa principal dedicação. Jovens, principal dedicação de vocês. Não é a carreira deste mundo. Presta atenção. Pais também. A principal carreira que vocês têm que lutar, guardar e pedir para Deus é a carreira espiritual. Porque com a carreira espiritual, todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas o Senhor dará para vocês. Nós estamos vivendo num tempo que, como eu acabei de falar, o ter é mais importante do que o ser. E o estar na presença de Deus, vocês estarem aqui, não tem nada que pague. Não tem nada mais precioso que isso. Porque alcançando essa carreira, vocês vão alcançar todas as outras coisas. E vocês precisam viver isso diariamente. Porque, sabe por quê? O tempo que temos hoje para viver em Cristo é menor do que nós tínhamos ontem. O tempo que o irmão Moacir, o tempo que eu, o tempo que o presbítero Osias, presbítero Adinel, vivemos em Cristo, é muito menor do que o tempo que vocês têm para viver em Cristo. Então aproveitem. Aproveitem para viver hoje uma experiência com Deus, assim, uma experiência inexplicável com Deus. Aproveitem, igreja. A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente precisa viver os nossos dias, todos os nossos dias, como se fosse o último dia da nossa vida. Não é fácil, como eu já falei. Não é fácil. Na nossa leitura inicial de 1 Coríntios 2:9, nós entendemos que Deus tem preparado para nós, na morada celestial, algo tão extraordinário, tão maravilhoso. A nossa mente humana não tem a capacidade de alcançar. Nós até imaginamos quando nós lemos o livro de Apocalipse. Mas os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca viram e nunca chegou ao nosso coração. Por isso eu, Rosana, particularmente acredito que o que imaginamos é muito pequeno diante de toda a grandeza do nosso Deus. Se o que nós conseguimos imaginar com relação à cidade celestial
ao lugar onde nós passaremos a vida eterna. É algo de melhor que tem nesse mundo. Imagina o que Deus tem preparado para nós. E a gente fica aqui se apegando às coisas tão pequenas. A gente fica aqui querendo viver eternamente, quando o plano de Deus para nós não é esse. Somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui numa jornada para alcançar a cidade eterna. Entende, igreja? Quão maravilhoso vai ser o dia que nós não precisarmos mais nos preocupar com nada, com dor, com choro, com um boleto que vai vencer amanhã, com o filho doente, com a nota que eu vou tirar lá na escola. Já imaginou? Nós vivermos a nossa vida o tempo todo em louvor e adoração ao nosso Deus, que é e que foi a intenção do Senhor desde a criação, desde a fundação do mundo. Se Adão e Eva não tivessem pecado, a situação seria outra. Mas a intenção de Deus desde a fundação, desde a criação, é essa, de nos tornarmos imortais, revestidos e vivermos o tempo todo para Ele, na glória, nas ruas de ouro, comendo os melhores alimentos, vestindo as melhores roupas. Esse mundo que diz que todo mundo é igual, mentira, mentira. Somos sim iguais para Deus, mas para o mundo não. Para terminar, igreja, eu quero deixar aqui uma frase que o pastor Eduardo sempre falava. Quem puder, depois, ou quem tiver a oportunidade de anotar, o dia que ele falou a primeira vez, eu anotei, está até nessa Bíblia aqui anotado. Precisamos viver todos os dias o verdadeiro evangelho, que é Jesus nascido, crescido, morto, ressuscitado para o perdão dos nossos pecados, pelo poder de Deus que em nós opera. O restante não tem importância. O restante não tem importância. O que tem importância é viver em Jesus e para Jesus todos os dias da nossa vida, independente da circunstância. Permita que o Espírito Santo gire a chave espiritual da sua vida. Se isso ainda não aconteceu, permita. Eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Amém?